criminoso é condenado a ser atenazado nos mamilos, braços, coxas e barriga das pernas, sua mão direita será queimada com fogo de enxofre, e às partes em que será atenazado se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre. A seguir, seu corpo será puxado e desmembrado por 4 cavalos. Você acha que todo castigo para quem descumpre a lei é pouco? Bandido bom é bandido morto? Bom, uma boa parte da humanidade já concordou contigo, mas isso foi há muito tempo atrás. Justiça não deve ser confundida com simples punição. Quem precisa de polícia? Polícia serve para garantir que a lei será cumprida, certo? Como garantir que a lei será cumprida no Ancapistão? Bom, quem pensa em resolver problemas no Ancapistão usando mecanismos estatais, como leis públicas definidas por um congresso, e a polícia para encontrar os criminosos, e cadeia para puni-los, está querendo apertar um parafuso usando um martelo. Precisamos diferenciar o problema original da solução que é usada hoje no Estado. Como expliquei no vídeo Como Será a Justiça no Ancapistão, o foco é em resolver o problema. Esqueça a solução que o estadistão dá hoje. O problema é simples. Em qualquer sociedade, a grande maioria das pessoas são honestas, trabalhadoras, só querem o bem de todos e buscam melhorar a sua condição de vida sem prejudicar os demais. Mas, em qualquer sociedade, há oportunistas, pessoas que enxergam meios mais rápidos de se dar bem, prejudicando outros, quebrando contratos, violando propriedades privadas e não são tolhidas em seu padrão moral. É preciso haver uma forma de incentivar as pessoas a não fazer isso e, adicionalmente, reparar o dano causado à vítima ou à família da vítima quando tal fato ocorre. A solução estatal para este problema consiste em elencar uma lista de coisas que ela chama de crime, um livro chamado Código Penal, e se a pessoa faz uma dessas coisas, pode ser denunciada, investigada e vai para a cadeia durante um tempo. Numa sociedade coercitiva, todos são obrigados a seguir esse código imposto pela classe dominante, pelos políticos e funcionários públicos. Isso, supostamente, faz com que as pessoas se sintam incentivadas a não cometerem crimes e restitui o dano à vítima ou sua família. Mas como toda solução estatal, isso só serve como instrumento arrecadatório. No final, tal mecanismo coercitivo acaba sendo mais um instrumento para roubar os cidadãos comuns e enriquecer políticos e funcionários públicos. Por exemplo, com a criação de crimes sem vítima, como contrabando e comércio de determinadas substâncias. Numa sociedade não coercitiva, não existe coercitividade penal ou legal. Não há um código penal. Falar em coercitividade legal no Ancapistão é usar martelo em parafuso. Não é a solução adequada. No Ancapistão só há leis privadas, portanto leis voluntárias. Leis que a pessoa aceitou obedecer. Por exemplo, quando duas partes assinam um contrato. Aquilo é lei para aquelas duas partes. É muito importante porque evita que uma classe dominante crie crimes sem vítima, apenas para o seu próprio enriquecimento. É o princípio chamado Pacta Sunt Servanda, que significa os acordos devem ser cumpridos. Contratos e acordos fazem lei entre as partes, leis privadas. É o mesmo princípio do direito internacional. Não existem leis globais que todos os países precisam obedecer, mas os países assinam voluntariamente tratados, que são contratos, que se obrigam a fazer determinadas coisas. Esse tratado vira lei entre aqueles países que o assinaram. E existe ainda o PNA, que não é uma lei, mas estabelece limites éticos de convivência. Uma violação da propriedade de alguém permite que essa pessoa busque também reparação do seu prejuízo. Mas, mesmo que as leis sejam privadas, é preciso que existam incentivos para as pessoas não violarem as leis. É preciso que exista alguma forma de punição para que a quebra de contratos não ocorra, ou o PNA não seja ferido. É preciso deixar claro que ninguém tem certeza de como tal coisa será feita no Ancapistão. Certamente não vai ser feita por governos, como é hoje, mas podemos inferir algumas formas de tratar o problema. Para tal, buscamos inspiração no direito internacional. Tudo isso já existe entre países. Países que cometem crime, que ferem o PNA de outros países, que são punidos, etc., mesmo não havendo uma lei universal coercitiva. Mas para aplicarmos esse princípio para pessoas, precisamos entender o motivo que leva as pessoas a cometerem crimes. Numa sociedade de livre mercado, boas soluções são aquelas que funcionam, são aquelas que terão mais chance de serem de fato implementadas. Então, por que as pessoas cometem crimes? Não é a pobreza ou desigualdade social
que leva a isso. Essa fábula esquerdista é totalmente falsa. Na verdade, o que leva as pessoas a cometerem crime é a oportunidade. Quando elas enxergam que, cometendo crime, podem ter lucro e não a chance, ou há muito pouca chance de serem pegas. Lógico, tudo isso acoplado a um certo grau de flexibilidade moral. Veja, não é o medo de cadeia ou medo de punição que impede as pessoas de cometer crime. É o medo de ser pego. No Estado, as pessoas acham que cadeia serve para um monte de coisa. Alguns defendem que tem o objetivo de reabilitação do condenado, uma forma de fazer o criminoso voltar à sociedade como uma pessoa de bem. Outros enxergam a cadeia como algo que é feito para fornecer vingança. O criminoso deve sofrer para pagar pelo que fez. Há ainda alguns que dizem que é para retirar o indivíduo de dentro da sociedade, impedindo que ele cometa crimes pelo menos por algum período, aquele período que ele está na cadeia. Outros ainda dizem que é para fornecer uma pena tão forte que faça o criminoso pensar duas vezes antes de cometer o crime. Bom, de fato, nenhum desses objetivos é alcançado. Botar alguém na cadeia não serve para absolutamente nada. O objetivo de educação ou reabilitação é risível. Eu nem vou perder meu tempo comentando isso. O objetivo de vingança também é besteira. O cara certamente vai tirar umas férias, ficar sem trabalhar por um tempo, aquele período na cadeia, mas mesmo que ele passe por algum tempo lá, vire esposa de alguém, sei lá, isso vinga o assassinato? Isso vinga o que a vítima perdeu? O terceiro objetivo pode até ser válido, mas o período que o cara fica na cadeia é muito pequeno. Via de regra, um prisioneiro é algo caro para o Estado, então ele cria formas de liberar o cara o quanto antes. O condicional no Brasil é 1/6 da pena. Você cumpriu 1/6 da pena, você está livre. O quarto objetivo também é falho, porque tipicamente o criminoso é incentivado a cometer um crime se julga que a chance de ser pego é pequena, não importa a punição. Um assaltante pensa apenas no risco da vítima reagir ou dele ser pego. Se ele precisar fazer algo que vai aumentar a pena dele, mas diminuir a chance de ser pego, ele vai fazer. Numa sociedade anarcocapitalista, o ponto central é garantir o direito de propriedade e a liberdade. Garantir que o PNA não será ferido e que os contratos assinados serão cumpridos, através principalmente de mecanismos descentralizados. A solução anarcocapitalista para esse problema, portanto, se baseia em 3 pontos simples. O primeiro deles, e o principal deles, é a autodefesa. Essa é a única forma de defesa real. Você pode contratar uma empresa de segurança, uma guarda particular, ou pode simplesmente ter a sua arma, mas é muito importante que você tenha uma forma de autodefesa. Justiça privada. Se há o questionamento de alguma violação contratual ou do PNA, aciona-se a justiça privada. A justiça privada é voluntária, portanto as pessoas aceitam se submeter a ela quando existe um problema, e as pessoas querem resolvê-lo. Veja os detalhes do vídeo, quais os limites da justiça privada. Registros públicos. Quem não aceita se submeter à justiça privada ou não cumpre as determinações da justiça privada, fica marcado como inadimplente com a justiça em registros públicos. Mas vamos entender esses itens em detalhes. O principal fator para minimizar os crimes no Ancapistan é a capacidade de autodefesa. Um fator central que estimula criminosos a não cometerem crimes é a capacidade de reação da vítima. Hoje esse fator é praticamente nulo. O assaltante sabe que a vítima está indefesa. Na sociedade pós-Estado, será muito mais comum as pessoas andarem armadas. Criminosos contumazes que vivem praticando crime não têm como prosperar numa sociedade desse tipo. Se a cada assalto que você comete você tem 10% de chance de morrer, uma carreira no crime é muito pouco provável. Isso é notório até quando se lembra exemplos históricos como o Velho Oeste americano. As pessoas andavam armadas lá. E de fato, o crime per capita da época era 2 ordens de magnitude menor que hoje em dia. Lógico, você tem que ignorar as fantasias hollywoodianas sobre esse período. Veja, autodefesa visa apenas impedir ou encerrar a violação que está acontecendo naquele momento. O direito de exigir indenização do agressor tem sua origem também no PNA, mas o fato da agressão não ser presente naquele momento torna impossível a certeza absoluta sobre a autoria, a extensão da indenização devida e a proporcionalidade da punição. Autotutela é o ato da vítima buscar diretamente ressarcimento dos danos, de forma violenta e não consensual com o autor. O cara roubou a sua televisão, você invade a casa dele e pega a televisão de volta na força. A autotutela vai contra os princípios éticos libertários. Veja, a autotutela autoriza que a vítima ataque a pessoa que a vítima acredita ser o seu agressor, sem submeter o caso a um árbitro terceiro. Mas essa ação certamente vai ser entendida pela pessoa agredida, pelo suposto agressor, como uma iniciação de violência. Mesmo que, por hipótese, a vítima tenha certeza sobre a autoria do crime, não há como estabelecer o valor de indenização correto e o quanto de punição que é apropriado. Se tais valores indenizatórios não forem consensuais com o agressor original, certamente será considerado desproporcional por esse. Toda violência defensiva ou restitutiva
punitiva que passa do limite da proporcionalidade torna-se uma nova agressão, dessa vez no sentido contrário. Quem era agressor agora é vítima. Veja, seguindo essa mesma autotutela, o antigo agressor que agora é vítima está autorizado a buscar diretamente por meios violentos a usar a força contra a antiga vítima, que agora é um agressor. Tal mecanismo leva, por mera lógica, a violência eterna entre duas pessoas. E o que é pior, na prática isso tende a escalar, a aumentar de tamanho. A única forma de evitar tal problema é a mediação da justiça privada. Portanto, quando alguém invadiu a propriedade de alguém, quebrou o contrato com alguém e se recusa a compor diretamente com a vítima, deve-se buscar a justiça privada. Numa sociedade descentralizada, de amplo acesso à informação, a punição por crime será provavelmente apenas financeira e de registro público. A pessoa que cometeu um ilícito será chamada a indenizar financeiramente a vítima. E essa indenização será de dois tipos, será compensatória e punitiva. A indenização compensatória visa reparar a perda da vítima. Em caso de roubo ou destruição de propriedade, o valor daquele produto, daquela propriedade. Em caso de perda de um órgão, de um braço, o prejuízo que isso causa à vítima, o dano moral e a perda funcional. E em caso de morte, tudo que aquela pessoa iria gerar durante a vida, o restante da vida dela. O conceito de compensação, embora soe estranho, é bastante comum e usual já hoje na justiça. A indenização punitiva, por outro lado, tem o objetivo de punir quem cometeu o ilícito. Para ser efetiva, ela precisa ser proporcional à renda ou à riqueza da pessoa que cometeu o ilícito. A ideia é que doa no bolso do agressor, para evitar que a vítima resolva fazer vingança por conta própria. O percentual e a forma de calcular a indenização vai evidentemente variar de tribunal privado para tribunal privado, mas ambas as partes devem aceitar o tribunal privado que vai julgá-lo, então a tendência é que o valor final seja visto como justo por ambas as partes. Mas o tribunal privado é voluntário. Se ambas as partes têm que aceitar um tribunal, e se uma parte não aceitar nenhum tribunal, evadir-se da justiça? Nenhuma ação coercitiva pode ser tomada no Ancapistão. Isso seria retornar ao pesadelo estatal. Forçar a pessoa a ir à justiça é sempre injusto. Não interessa quão grave tenha sido a quebra de contrato realizada. Mas há uma solução fácil para isso. Lembre-se, o Ancapistão só é possível porque vivemos num ambiente de informação disponível para todos, de ampla informação. A solução para isso, portanto, é o registro público. A vítima abre um processo contra o autor do crime, o tribunal vai mandar um e-mail convidando aquele autor a resolver o problema, mas além disso, o tribunal vai entrar em contato com vários provedores de registro público, indicando que aquela vítima está acusando aquele autor daquele crime. Os provedores de registro público vão então incluir essa informação de que aquela pessoa está sendo acusada daquele crime. Assim, o acusado pode protelar, ele pode tentar buscar outro tribunal, ele pode fazer um monte de coisa, mas se ele começar a recusar vários tribunais, vai ficar claro no registro dele que ele está evadindo-se da justiça, que ele não quer responder por aquele crime na justiça. Os registros públicos podem ser consultados por qualquer um. Então, se você vai comprar um carro usado de alguém, vai namorar uma pessoa, inevitavelmente você vai olhar o registro dessa pessoa. Uma pessoa que se recusa a ser julgada vai ficar marcada. Dificilmente vai conseguir fazer negócio com qualquer outra pessoa na sociedade. Muito melhor para o acusado é aceitar o julgamento, tentar provar sua inocência, ou ao menos mostrar fatores atenuantes, pagar a indenização devida e dessa forma resolver o problema. Muito melhor isso do que ficar marcado como inadimplente da justiça. Essa é a mesma situação de alguém que é julgado por um tribunal privado, com segundo grau de jurisdição e tudo mais, mas no final não aceita o julgamento, não paga a indenização. Também vai ficar registrado como inadimplente com a justiça. Você pode arguir que isso é uma pena leve, mas lembre-se, a forma mais adequada de incentivar alguém a não cometer o crime não é aumentar a pena, mas sim aumentar a chance de ser pego e autodefesa. Além disso, o registro público é para toda a vida, é algo muito mais sério do que uma punição financeira. Recentemente nos Estados Unidos, houve o caso de um universitário que foi acusado de estupro. Ele foi condenado a 6 meses de cadeia e ao registro como sexual offender, que é um registro público mantido pelo Estado lá. Ele tentou um acordo com a promotoria pedindo para retirar essa parte do registro de sexual offender e aumentar a pena, ofereceu aumentar a pena para isso. Ele preferia ficar 2 anos na cadeia sem o registro do que ter o registro e ficar só 6 meses na cadeia. Por quê? Porque o registro ia atrapalhar ele o resto da vida.
Boicote social é algo normal na população. Alguém marcado como inadimplente da justiça vai enfrentar tantos problemas no dia a dia, tantas desvantagens, que é melhor para ele pagar o que deve e seguir em frente. No Ancapistan, embora não exista mais polícia estatal única como é hoje, polícia militar, polícia civil, certamente haverá polícia privada, tanto a preventiva quanto a investigativa. Ter guardas visíveis tira o incentivo do criminoso, faz parte da sua autodefesa. O fato de você ter um contrato com uma empresa de segurança que forneça investigadores para os crimes, para identificar culpados e levá-los a julgamento, também aumenta a sua chance de ser ressarcido em caso de um crime. Tanto o policiamento ostensivo quanto as investigações de crimes podem ser feitas por empresas privadas, que serão, lógico, muito mais eficientes que suas contrapartidas estatais, visto que atuam no mercado livre. Veja o vídeo O que é uma sociedade de leis privadas sobre isso. Falta, porém, um último aspecto. Quem vai autorizar a investigação? Por exemplo, autorizar o investigador a entrar na casa do suposto autor para fazer uma busca? A resposta é simples. É a mesma justiça privada. Veja, uma vez que você tem um suspeito, você pode entrar com uma ação contra ele. Uma vez estabelecido o tribunal privado de comum acordo, você e ele aceitaram obedecer às decisões daquele tribunal, você pode então apresentar provas de autoria indicando que precisaria entrar na propriedade da outra parte para colher evidências. O juiz pode aceitar seu pedido, não precisa nem avisar a outra parte do seu pedido. A sua investigação pode então dirigir-se à propriedade da outra pessoa, mostrar o documento e fazer a inspeção. É um mandato de busca e apreensão, exatamente como existe hoje. Se a outra pessoa recusar, isso vai ficar registrado no processo, provavelmente o cara está escondendo algo. Isso é exatamente o que temos hoje, não há nenhuma diferença. Para a polícia fazer busca no domicílio de outra pessoa, você já precisa de indícios e da aprovação de um juiz. Com relação à punição, no Ancapistan, eu acho pouco provável que exista cadeia como forma de punição por crimes, que dirá punições mais severas, como tortura ou morte. Primeiro porque tudo isso é caro e não resolve o problema da vítima. Se o prejuízo foi só material, a indenização resolve. Se o prejuízo foi em vidas, a punição da outra parte também não resolve isso. Você vai contratar uma empresa de segurança que inclua cadeia? Tudo bem, é seu direito. Mas ela vai ser mais cara que as alternativas que não têm cadeia, sem isso gerar nenhuma vantagem efetiva para você como vítima. Segundo, porque a outra parte vai precisar aceitar o tribunal privado na hora do julgamento. Eu não aceitaria um tribunal que tem pena de morte como pena, mesmo eu sendo inocente. Vai que os caras erram. Então, pouco provável que tribunais com penas severas como tortura ou morte, ou mesmo privação de liberdade, vão existir. Vamos combinar também. Cadeias são algo do século passado, e mesmo hoje são desumanas e tendem a desaparecer. Registro público e indenização associado a melhor capacidade de autodefesa, empresas de proteção efetiva, são muito mais efetivas e resolvem de fato o problema da segurança na sociedade anarcocapitalista. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Clique no logo do canal para assinar e ser avisado de novos vídeos. Se quer saber mais sobre o assunto, veja um desses vídeos que selecionamos. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição de que formas você pode fazer isso.